que possamos começar esse nosso estudo, que é um estudo aprofundado sobre a vergonha, né, sobre o saber se expressar, né, utilizar o feminino para expressar, tirar essa vergonha e entender que a vulnerabilidade não é fraqueza, e sim a vulnerabilidade vem uma força para mostrar quem você é. E na página 23, onde a gente começa a trabalhar a fonte da escassez, lá está escrito: a escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento da falta de privação floresce em sociedades com tendência à vergonha, à humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Então, você vê que é uma cultura onde está envolvido a humilhação, onde está envolvido a vergonha e a desmotivação. Então, isso vem de pai para filho, de mãe para filha, de mulher para mulher, de geração para geração. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha de nossa identidade coletiva, mas há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças em meu país. Identifiquei transformações por meio da coleta de dados e reconheci nos rostos das pessoas que encontrei e entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança, tamanha força que nós os vivenciamos com traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de uma forma direta. Quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximos de alguém que passou ou que esteja passando por isso. Então, essas pressões com que passamos também faz com que nos sintamos retraídas. Então, as dificuldades, elas vêm justamente como uma forma de pressão e faz com que você se sinta mesmo coagida. Então, diversos traumas sociais, culturais e as situações que nós vamos vivendo fazem com que fiquemos mais assim na retaguarda, querendo nos proteger. E quando se trata do número impressionante de desempregados e de diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados, ou fôssemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo, e em vez de unirmos para resolver o problema, o que requer a vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas microsociedades da família, do trabalho, da escola e das comunidades. E todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha: comparação e desmotivação. A escassez encontra um terreno fértil nessas condições e as perpetua até que a massa crítica de pessoas comece a fazer escolhas diferentes de remodelar os contextos menores a que pertence, de modo a pensar sobre três componentes da fórmula de escassez:
e a maneira com que eles influenciam a sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenham em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte, seja em sala de aula, em família, em comunidade e talvez em sua própria equipe de trabalho. Essas perguntas que vão vir agora são realmente para vocês entrarem numa reflexão sobre ali onde começa a escassez mental, aonde começa as nossas travas que impedem de se expressar. A número 1, vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Então, quando a gente vai refletir que o medo do ridículo e o medo de ser diminuída, ele sim faz com que você se mantenha na linha, vigilante o tempo inteiro, com medo de passar alguma humilhação. E com certeza, todas nós já tivemos essa trava, esse medo de passar por uma humilhação, então, de passar por um constrangimento. Então, a vergonha, ela começa aí a nos travar, né? Apontar culpados é uma prática comum, né? Geralmente, aquele causou vergonha, né? Como é que é sentir essa vergonha, né? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Nós temos essa questão de observar as pessoas, não é mesmo? De verificar o valor dela pelo número de seguidores, pela conta bancária, pelo que ela demonstra ser, né? E ali te trava, eu não sou tão boa quanto ela. E eu esqueço que eu sou uma pessoa, que eu tenho os meus valores e que eu tenho, sim, o meu meio ali aonde eu posso fluir, né? Que não, nós não somos seres comparáveis, mas quando nós olhamos para uma pessoa que está numa posição superior, muitas vezes sentimos vergonha. E quanto ao favoritismo, o perfeccionismo é uma realidade? Então, a necessidade de ser perfeita. Então, e isso passa muito e nós vivemos, e eu assumo como pessoa, por exemplo, tem hora que eu não consigo tirar uma foto sem ter filtro. Olha que absurdo que a gente está. E eu brigando comigo. Eu falo assim, mulher, para com isso. Né? Para que você não precisa disso? Falo, não, mas a vergonha, o medo da comparação ou a necessidade de ser perfeita atinge todas nós, a começar a quem vos fala, né? Então, todos nós estamos nessa escola, né? E vem o segundo questionamento, a comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa o tempo todo, velada e abertamente, será que existe? Será que existe competição saudável? Né? Será que ela pode ser realmente benéfica? Né? A criatividade tem sido sufocada diante das comparações, porque se a gente for analisar, aquela pessoa é mais expressiva, o que eu faço não tem importância como aquela pessoa. Olha como nós travamos a nossa criatividade diante disso, né? Nos poldamos nesse ato de comparação. E as pessoas são confinadas a padrões estreitos, em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos, né? Então, assim, essa questão do corpo perfeito, né? Do que é o padrão de uma mulher bonita, né? E se a gente for parar para pensar, a gente já imagina o corpo da brasileira. Qual é o corpo perfeito da brasileira? Já vem na mente, violão. Mas e aí, quando você vê que surge uma pesquisa em que o corpo da brasileira não é violão?
Olha o padrão que às vezes nós nos colocamos, né? E quando se entende a análise corporal, aonde eu estudei, e que você vê que o formato do seu corpo é diante das fases da infância que você passou, tem vamos ali, uma porcentagem de genética? Tem, mas um rosto, um olho, uma testa, tudo tem uma fase da infância que foi modelado dali da gestação aos 8 anos de idade. O corpo foi modelado e preparado daquele formato de acordo com as dores que passamos na infância. E aí a gente para pensar, não existe padrão perfeito, né? Então, nós nos colocamos num lugar de comparação e de falar assim, eu não sou tão bonita quanto a outra, não sou tão bonita quanto ciclano, né? Então, faz com que realmente isso, a gente sabe que a mídia ajuda muito nesse processo de você não conseguir olhar para si, né? De não conseguir ver nada de belo, e a gente sabe que, por exemplo, o gosto masculino, ele é peculiar, nós sempre teremos uma pessoa para nós, né? Só que nós temos sempre essa falta de identidade de nos encontrarmos conosco, né? De falar assim, não, eu sou boa, eu sou suficiente, quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Óbvio que eu posso melhorar, mas melhorar por mim, e não para ficar em pontos ali de comparação uma mulher com a outra, que isso faz um mal gigantesco para nós. Quando nós vamos analisar, nós temos instintivamente aquela coisa das nossas ancestrais, né, de vamos escolher o melhor macho, então uma tem que se destacar para poder conseguir o melhor macho, né? E aí tem essa rivalidade interna dentro de nós, biologicamente. Mas quando nós passamos para o culturalmente, o que acontece conosco nas comparações com outras mulheres? Geralmente temos feridas com a mãe. E essas feridas com a mãe e com o feminino nos colocam no padrão de comparação e de competição. E isso é extremamente benéfico ou maléfico para nós, né? Não há benefício nenhum nisso. Na realidade, nós seríamos mais fortes se uma apoiasse a outra. É interessante porque eu vi uma matéria de uma terapeuta, que hoje ela é professora, que eu achei bem interessante, ela colocando, nós mulheres damos dinheiro para os homens mais do que as mulheres. Nós valorizamos muito mais o trabalho dos homens do que das próprias mulheres. Mas isso revela toda a nossa ferida com as nossas mães, né? E revela o quê? A falta de pai. Então, muitas vezes procuramos nos homens a figura de pai que nós não tivemos, ou tivemos por pouco tempo em nossas vidas, né? E aí você pode ver que coaches e terapeutas e mentores homens têm um público feminino imenso, né? E conseguem vender muito mais do que uma mulher que trabalha para mulheres. E as próprias mulheres, elas não elogiam o trabalho de outra mulher. E aí revela realmente a ferida da nossa sociedade, né? E eu não sei nem por que eu trouxe esse tema, mas já que o campo quis, é assim, eu permito que ele venha. Porque se nós vamos colocar ela coloca a foto porque quer exibir, mas aí a pessoa pensa assim, mas qual foi a mensagem que ela escreveu ali embaixo, né? Então, tem aquela questão de, ela é exibicionista, mas será que ela não está querendo passar uma mensagem? Né? Então, na realidade, nós temos travas com o feminino. E para que sejamos mais femininas, com a comunicação mais leve,
mais doce, de um modo vulnerável, onde nós mostramos o que sentimos. O feminino precisa estar bem em nós. Uma mulher não pode ser fonte de comparação e de competição dentro de nós, por sermos únicas, né? Por cada uma ter o seu brilho, ter a sua história e ter aquilo de bonito a passar, porque todas nós temos, né? Só que esse efeito cultural que nos trava e nos prende faz com que distanciemos dessas situações, né? E aí vamos para o terceiro ponto, a desmotivação. Pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas. É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências. A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos. Então, a desmotivação começa no medo de correr riscos, né? E às vezes você tem aquela ideia e é mega criativa, e fala, não, eu vou fazer, e aí depois diz, não é tão importante assim, não é tão legal assim, não. Para quê? O medo da rejeição, o medo da comparação, o medo de ir para o novo e não saber o que vai acontecer, faz com que nos sintamos desmotivadas, né? Então, assim, compartilhar a ideia, e se fulana não gostar, e se me criticarem, e fica parecendo que o que você não faz e o que você é não tem valor, né? Então, é sempre esse convite de olhar para dentro e começar a validar o que sente, né? Quando vejo essas pessoas e penso sobre a sociedade, a nossa macro-sociedade, a mídia e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim, sim. Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar, porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho todos os dias. A macro-sociedade está sempre exercendo a pressão sobre nós, e a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez nos torna o modus operandi. Então, vivemos no automático. Quando nós estamos vibrando na escassez, com mente na escassez, com a mente no medo, né? E a nossa mente mente. Então, tanto que nas minhas abordagens, eu sempre mostro para as minhas pacientes, não acredite em tudo que sua mente produz. Porque, por exemplo, agora, nesse exato momento, né, nesse exato horário, você está passando por algum problema? Não. Nesse exato momento, você está assistindo uma aula. Não sei aonde você está, mas você está assistindo uma aula. Então, nesse exato momento, não está acontecendo nada de errado, mas a mente que é a resolvedora de problemas pesa aquele problema e aquele problema fica o dia inteiro na mente, porque eu preciso resolver, porque precisa mudar, porque está me incomodando, e a mente perturba o tempo inteiro. Há uma consciência de sim de proteção, de você precisa se proteger, né? Que é realmente instintivo nosso. Mas é onde a gente para. Mas eu preciso ficar pensando nisso o tempo inteiro? Então é aonde nós colocamos a nossa mente para trabalhar do jeito certo. Não, está tudo bem. Você não precisa se desesperar. Você não está entre a vida e a morte, que é isso que acontece muitas vezes nas crises de ansiedade,
E essa que vos fala já teve crises de ansiedade crônicas, crises de pânico de parar no hospital. Então, eu sei com propriedade o que é isso, essa sensação de morte, mas porque na época eu não tinha o controle que eu tenho hoje, né, de realmente parar e pensar, está acontecendo algo agora para eu estar nessa situação de morte? Porque sim, a crise de pânico, ela vem como aquela iminência, eu vou morrer daqui 2 minutos, né? E na realidade, um processo de respiração, um processo de consciência vai diminuindo essas crises de ansiedade, porque você vai confrontar com a mente que está preparada para fugir, é onde você fala assim, ei, você não precisa fugir, tá tudo bem, você está bem, você não está morrendo, né? E é um processo trabalhar com essas vozes mentais, né? E é que nos sabotam o tempo inteiro. E elas vêm lá da infância, começa lá. Todos os nossos traumas, problemas e padrões começam na infância. Eles só têm a tendência de serem reforçados na fase adulta. Mas quando nós trabalhamos a infância, nós já entramos numa resolução muito grande em relação à vida adulta e às nossas questões de adultas, né? Voltando para o livro, o oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, o excesso e a escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que eu chamo de plenitude. Em sua essência, é a vulnerabilidade. Enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou boa o bastante, que eu vou dar conta. Tudo que lhe é proposto na vida, você dá conta de lidar. O problema, que isso nós cuidamos na terapia, é que às vezes entra o desespero de você não saber como lidar. E aí é onde nós entramos nesse trabalho de falar, não, sim, tem um caminho e eu dou conta de lidar com isso. Se você retornar aos 3 blocos de perguntas sobre a escassez e se perguntar se desejaria ficar vulnerável em um contexto definido por aqueles valores, a resposta para a maioria de nós é um sincero não. Vamos colocar lá, novamente. Se você retornar às perguntas sobre a escassez e se perguntar se desejaria ficar vulnerável em algum contexto definido por aqueles valores de comparação, de vergonha, do medo do novo, e pensar que você vai expressar a sua vulnerabilidade, que é o que você está sentindo, geralmente não damos acesso a elas, né? Se você se perguntar, essas condições o levam a desenvolver o amor próprio e a autovalorização, a resposta é não, mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição de assumir a vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Então, o que quer trazer aqui? Assumir a vulnerabilidade, né, que é essa capacidade de falar, eu estou desconfortável, eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou com raiva, é de conseguir colocar isso para fora, observando a si própria. Essa é a mágica, vamos dizer assim, da vulnerabilidade, que é você proteger o que sente, conseguir expressar, de que essa situação eu estou desconfortável, está me constrangendo, ou essa situação você me magoou dizendo isso, né? Que geralmente o que a gente faz? Fica quieta, calada, e às vezes fica remoendo, 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 anos, anos. Eu tenho casos e trabalho com casos de mágoas
curtidas ali por anos, feridas por anos, feitas dia após dia, ainda mais em nós. A mulher, como ela é interna, por isso nossos órgãos sexuais são internos, a mulher tudo é para dentro. E a nossa capacidade de guardar uma mágoa, ela é muito grande. O homem é para fora, né? Aí a gente vai analisar o órgão sexual, sim, ele é para fora, o homem é para fora, o homem é expansivo, o homem resolve as coisas, o homem é saudável, né? Porque os que guardam também estão na polaridade feminina, mas os homens são práticos, resolutivos e esquecem. A gente vai contar uma história de 10 anos atrás, pergunta se eles lembram. A maioria não lembra, porque eles são práticos, resolutivos, é para fora e nós somos para dentro. Então, por isso que nós temos que ter essa capacidade de assumir esse estado vulnerável e de falar o que sente, porque quando nós conseguimos expressar o que sentimos, não entra, não nos fere, porque nós conseguimos proteger aquilo que sentimos. Vamos lá. Todos queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente o que devemos fazer, a quem devemos culpar. E agora nós adentramos o próximo capítulo, capítulo 2, que é derrubando os mitos da vulnerabilidade. Porque o que é trazido a nós? Que, Marcela, ser feminina, mostrar que é vulnerável, parece que é fraquinha, né? E eu tenho acompanhado uma paciente, muito linda a história dela, né, onde ela era o macho da casa, né, de até fazer a obra dentro de casa, de não, pode deixar que eu resolvo, e aquela coisa. E quando ela começou a estudar o feminino e aprofundou mais comigo, ela me mandou um áudio chorando. Ela falou, Marcela, como era difícil falar, eu estou cansada, eu não vou fazer, né? Eu não dou conta igual você, né? Então, assim, e ela foi entender que a vulnerabilidade não é fraqueza, que é fortaleza, porque eu estou protegendo a mim, né? Então, quando eu falo o que eu sinto, expresso o que eu sinto, eu estou me protegendo. Então, eu estou sendo forte, porque qual é a cultura que nós temos hoje? De mulheres fortes por fora e meninas machucadas por dentro. A maioria da nossa sociedade está composta por meninas e adolescentes que estão com seus 40, 50 anos, que não cresceram e não amadureceram. Então, é aquela coisa de eu faço por fora e por dentro está toda quebrada, ninguém nem pode triscar, que quebra tudo. Então, esse é o convite da vulnerabilidade, é de eu consertar e ser forte por dentro. Por fora, eu não preciso mostrar o ar de fodona. Eu posso, sim, mostrar que eu sou vulnerável, que estou cansada, que está pesado, que está me ferindo, que a pessoa não tem direito de fazer o que faz comigo. E isso sim é uma fortaleza interior muito grande para você conseguir se posicionar assim. E como nós viemos de uma cultura, e sim, nossas mulheres têm muitos traumas. Nossas mulheres, as nossas ancestrais, vieram sim de uma cultura em que diminuía a mulher. E nós agradecemos demais o esforço das mulheres que falaram, não, nós temos direito ao voto, nós temos direito a ter um cartão de crédito, conta bancária, a ter bens nos nossos nomes. Gente, eu tenho uma amiga em que ela ficou indignada quando soube a história das tias. As tias não receber herança por ser mulher. Olha, gente, há 2 gerações atrás. Então, você vê como ainda está isso
entranhado em nós, né? Só que hoje está vindo de uma forma onde nós estamos adoecendo. Nós não precisamos nos proteger, podemos ser o que quisermos, trabalhar no que quisermos, mas protegendo o que sentimos, porque essa parte, ela não nos foi ensinada. E olha que ótimo nós estamos entrando nessa nova evolução de olhar para si. Então, se prestarmos atenção, as pessoas estão buscando autoconhecimento, e o autoconhecimento está mais acessível. Então, sim, há uma evolução nisso tudo. Agradecemos as nossas mulheres que passaram pelo que passaram para hoje estarmos aqui e agora evoluímos para que as nossas filhas não precisam passar pelo que nós passamos, certo? Então, derrubando os mitos da vulnerabilidade. A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar os seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixamos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. E é interessante, porque, por exemplo, eu assumo, a Marcela está cansada, eu tenho 2 trabalhos, eu tenho um trabalho como terapeuta, que envolve redes sociais, que envolve os atendimentos, né, e tenho também de eventos teatrais aqui em Brasília. Então, eu cheguei a um ponto essa semana de exaustão, né? E aí eu falei, caramba, eu tô cansada. E aí eu vou, como é que eu faço para melhorar isso? E aí, com o cuidado do feminino, que isso é muito importante, né? Já me lembrei dos escaldapés. Eu falei, pronto, fazer vários dias seguidos de escaldapés antes de dormir, para relaxar da rotina e da mente. Porque fora isso, eu ainda tenho os estudos, né? E aí é interessante falar, não, eu posso mesclar a Marcela produtiva com a Marcela que fala, caramba, eu preciso descansar. Agora, o que acontece com a maioria de nós, e já aconteceu comigo, de falar assim, não, vamos fazer mais um pouco, vamos fazer, não dá, eu vou forçar mais um pouquinho, daqui a pouco eu deito e descanso. E o que aconteceu com a Marcela quando ela forçou demais? Comecei a ter crises de enxaquecas crônicas. Eu acordava e dormia com enxaqueca. Eram 24 horas de enxaqueca. E quando eu fui no hospital para verificar, comecei a tomar medicação na veia e nada resolvia. E aí o médico falou, nossa, Marcela, mas eu já te apliquei todos os remédios possíveis e essas dores não passam, eu vou ter que te internar. Fui para a UTI, porque aí lá na UTI eles entram realmente na questão de exames, né, e tudo mais. E lá foi diagnosticada uma trombose no cérebro. E aí eu não cuidar de mim com as emoções que eu passava na época, das situações que eu vivia no contexto tóxico que eu vivia da minha família e do meu relacionamento, e da Marcela precisa ser produtiva e precisa dar conta de tudo, estourou uma trombose no cérebro, que é a pior dor que o ser humano pode sentir. E eu nem sabia disso. Quando o neurologista veio falar assim, Marcela, você está andando bem? Tô, doutor. Você está enxergando direito? Tô, doutor. Ele, pois é, era para você estar sem andar e cega. Aí você imagina você hospitalizada, com dor, e ainda ouviu um negócio desse. Eu entrei num estado de fragilidade absurda, né? Porque eu já fiquei me imaginando sem andar e sem enxergar o que ia ser da vida.
E aí, por quê? Porque eu forçava mais um pouquinho, não, eu vou dar conta, tomo um remédio aqui, vou lá na emergência, tomo um remedinho na veia, melhora um pouquinho. Olha onde eu estava indo. Precisou de um chacoalhão para falar, você tem que se cuidar. Foi ali que eu descobri que eu tinha depressão, porque eu não sabia até então. Então, muitas de nós precisamos chegar num estado crônico para olhar para nós. E que bom que agora o autoconhecimento está vindo para justamente nos mostrar e falar assim, epa, tá demais, vamos dar uma freada, vamos fazer situações e cuidar de quais são as melhores maneiras de você descansar, porque tá demais, né? Então, aprender a se observar, né? E também passar por um desconforto de falar, eu não dou conta, eu não estou dando conta, né? E nessa época que eu tive esses problemas, eu estava em coordenações na igreja também. E aí era aquela coisa, a Marcela não pode, a Marcela quase morre, né? A Marcela ficou 9 meses fazendo tratamento, afinando sangue, para descobrir a causa, que até hoje não se sabe a causa, né, específica. Eu sei que é emocional diante da pressão que eu estava, porque agora eu estudo psicossomática, eu sei que a pressão que eu estava vivendo era tamanha que eu estourou, né? De não, e qual é o problema maior? De não saber me expressar. E aí, quando você vem de um contexto onde na infância você teve uma família tóxica abusiva, onde você não conseguia se expressar e ficava o tempo todo pisando em ovos com todo mundo, e isso vai para a vida adulta, vai para os relacionamentos, aí você imagina, assim, eu posso dizer com autoridade que esse livro da Brené é um livro que eu falo assim, é a minha vida. Se eu não aprendesse a entender o que eu sinto, eu continuaria doente, como eu fiquei 15 anos de depressão. Então, entender o que eu sinto e conseguir expressar o que eu sinto é uma propriedade que eu apliquei em mim, né? Diante de tudo que eu vivi, porque eu não conseguia me defender, né? A minha menina clamava por cuidados, até eu entender, epa, você é adulta e você pode cuidar da sua menina, não precisa ninguém cuidar. Quando isso caiu, eu falei assim, pronto, agora eu assumo o controle, porque havia uma necessidade na Marcela de um cuidado extremo, alguém tem que cuidar de mim. E quando eu entendi que não, eu sou adulta e eu posso cuidar de mim, aí a chave virou, a vida virou, né? Então eu falei assim, não, vamos colocar a criança no lugar certo. E qual é o lugar certo da criança nossa hoje? Porque nós todas temos a nossa criança ativa dentro de nós. O lugar de brincar, o lugar de sorrir e o lugar de se divertir. Todas essas composições que nos levam à alegria, que nos levam à leveza, que nos levam aos sonhos, ali é a nossa criança que está ativamente dentro de nós. A vida adulta é prática, é resolução de problemas, né? Então, já da criança, é por isso que a gente pode estar mesclando entre a criança e a adulta. E isso traz também um poder enorme sobre nós, de falar assim, sim, eu posso ser a autora da minha história e não entrar no profundo adoecimento. Tem como sair, há um caminho para poder sair dessa situação. Voltando para o livro, a vulnerabilidade não é algo bom nem mal, não é o que chamamos de emoção negativa, nem sempre é luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável.
Então, quando você se permite sentir, você entra na vulnerabilidade. E acompanhando alguns casos, né? Tem um caso de estudo onde a mulher está há 5 anos aprendendo a sentir, porque ela foi tão maltratada na vida, tão maltratada desde a infância, que ela teve que assumir a postura de líder, de masculina, de chefe da família, de cuidar de todo mundo, que quando ela parou e falou, caramba, eu tenho que cuidar de mim, 5 anos que ela está nessa questão do sentir, agora que ela está adentrando a questão do feminino. E aí você vê que nós, muitas vezes, não sentimos porque estamos reativas. A vida vai acontecendo, nós vamos atropeladamente andando e não paramos para sentir. Então, sim, quando você se permite que a raiva venha, que a tristeza venha, que a alegria venha, que você permite que todos esses sentimentos andem dentro de você, você permite que a vulnerabilidade faça parte de você. Acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa que nos afastamos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias, como o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção, sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos lideranças. Então, lidar e aceitar, sim, que nós temos medo, que nós temos vergonha, que nós sofremos, que nós estamos tristes, que nós estamos decepcionados. É dar um sim absoluto a esse sentimento e não evitá-lo. O que é ansiedade? A ansiedade é você travar esse sentimento. E quando você trava, não quero ver, né? Como é que você vai sentir se você não quer ver? Então, é o permitir, venha. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir tristeza, eu vou permitir que o sentimento venha. Ele não vai mais ficar rondando, porque aí fica aquele monte de sentimento negativo rondando, e eu não aceito eles, não aceito nenhum. É aonde está a bendita da ansiedade, porque eu não aceito. E quando você começa a dar nome ao que sente, aí sim, agora nós vamos cuidar. Então, estou decepcionada com aquela pessoa. Aceitei. Não fiquei tentando explicar ou tentando fugir. Estou decepcionada. Estou triste. Aí aceitar. Aquela situação me trouxe tristeza, né? Então, é aceitar que o sentimento venha, dê nome ao sentimento. Que ali você começa a cuidar de si. Que fala, não. E ali você começa a entender o que pode ser evitado para entrar em situações assim, de tristeza, de decepção, de raiva. Então, você começa a trabalhar a partir do momento que você deixa ele vir, que você assume que você pode sentir. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e experiências que almejamos. Eita, essa eu vou até marcar. Meninas, vocês verem, depois eu vou tirar a foto para mostrar para vocês o quanto que esse livro está rabiscado. Vocês não têm noção do quanto ele está rabiscado, porque vai vir nos insights, né, daquilo que
traz uma clareza absurda, porque nesse caso não é somente ler um livro, é estudar o livro. E o que acontece muitas vezes conosco? Nós lemos e não prestamos atenção no que estamos lendo. Né? Tem algumas bonitas que já leram esse livro, mas não lembram nem o que leram. É por isso que esses estudos são gostosos, porque a gente para, a gente escreve, a gente coloca post-its. Então, assim, é de falar assim, não, eu estou estudando para aprofundar isso com propriedade na minha vida. Né? Então, sim, a vulnerabilidade também é o berço das emoções e experiência que desejamos. Né? Está tudo ali dentro. Quando estamos vulneráveis, é que nascem amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma maior clareza em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que a vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos. Mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Então, antes de focar no amor, vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Porque quando eu mostro o que eu sinto, eu não sei como o outro vai reagir. Eu não sei como vai ser mas não interessa como o outro vai reagir. Eu estou conseguindo me expressar, porque eu já entendo o que eu sinto. Aí há esse risco da aceitação, que esse livro também vai aprofundar nisso, né? Que faz com que tenhamos medo de expressar. Né? A exposição emocional faz parte da vulnerabilidade. Né? E conseguir expressar isso é o nosso treino, é o nosso exercício. Então, pensando sobre o amor, e eu até partilhei nos stories esses dias sobre esse trecho. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, porque pode estar em nossas vidas em um dia e partir no outro sem aviso, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso é vulnerabilidade. Você não pode, não consegue controlar o outro. Você tem uma ideia do que você pode ser, mas o outro você não pode. Olha como é o amor. E isso não somente em relacionamentos amorosos, nos relacionamentos amorosos, profissionais, amizades. Não tem como esperar o que o outro vai fazer. Olha como o amor é vulnerável. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos ser magoados, mas você consegue imaginar uma vida sem amar e sem ser amado? Para mim, quando eu li isso, eu pensei assim, ó, não tem como ter uma vida sem amar e sem ser amado. Nós somos seres relacionáveis. Nós nascemos para nos relacionar, para pertencer. Falar, Marcelo, eu não preciso de ninguém para ser feliz. Pessoas que estão muito tempo sozinhas, vão conferir lá na casa delas se não tem um pet. Aqui em casa tem um. Assim, vamos conferir. Nós não conseguimos ficar sozinhos. Você vê que as pessoas que não estão se relacionando, que têm bastante pets, é porque elas
ali conseguem suprir um pouco da necessidade de estar com alguém. Nós nascemos para o amor, nós nascemos para amar. Né? E eu acredito que vai ser ótimo encerrar assim a aula de hoje, de ficar esse barulhinho, né, dessa incerteza. O amor nos traz incerteza. A gente não sabe se o outro é fiel, não sabe como o outro vai se comportar diante daquilo que nós vamos expressar, mas esse é o bonito, né? É o correr o risco, é estar exposto e tem um porém. Quando nós nos protegemos emocionalmente, tudo é aprendizado e faz parte da experiência. E ali nós partimos para um processo de gratidão por cada pessoa que passou na nossa vida, que tenha coisas boas e coisas ruins. Tudo foi aprendizado. Me conta, meus amores, vocês gostaram da aula de hoje? Olha, entrar nessa questão da vulnerabilidade, para mim, é uma alegria enorme. Eu fico muito feliz de estar, assim, adentrando essa questão do aprender a se expressar, né, e conseguir ser mais feminina e proteger os seus sentimentos. Vocês querem compartilhar alguma coisa?